que nos acompanham aqui nesta live, estão aí ao vivo, aqueles que eventualmente vierem assistir depois, já que esse espaço virtual tem essa vantagem que fica registrado, né? Então, é muito bom. Eu agradeço o convite para estar aqui mesmo, que distante, participando com vocês. Estive aí em Itajubá há algum tempo, não me recordo se são 2 anos, eu acredito que sim, 2, no máximo 3, e foi muito boa a nossa ida, a nossa estada aí. Fiquei muito grato quando recebi esse convite para a gente falar aqui hoje de 3 questões de O Livro dos Espíritos. E é sempre bacana, né, estudar o Livro dos Espíritos, a gente lê, relê, e tem uma pessoa falando que está sem áudio. Depois o pessoal confirma se está tudo ok aí, por favor. Mas eu vou continuar. Se não tiver ok, mais alguém fala de novo aí. Mas é muito importante essa releitura sobre algumas questões do Livro dos Espíritos. Eu já li a obra toda, já repassei por ela, e quando recebi o convite, me passaram, que seriam as questões 413, 414, 415, a gente olha ali e tem novas reflexões. De lá para cá, a gente estudou outras obras, então dá para fazer uma conexão importante, interessante, em relação àquilo que Kardec nos trouxe e que outros autores, em especial, eu vou falar muito de Leon Denis, contribuíram pós-Kardec. Então, é importante a gente fazer isso. Eu agradeço mais uma vez, então, pelo convite. As questões 413, 414 e 415, elas abrem, vamos assim dizer, aquele espaço que Kardec dedica para falar das visitas espíritas entre pessoas vivas. E depois, eu acredito que o próximo convidado dará sequência, já que esse trecho do Livro dos Espíritos vai até a questão 418. Nós ficaremos nas 3 primeiras, e é claro que neste trecho do Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre a emancipação da alma, ou seja, aquele momento em que a nossa alma, ela não rompe, digamos assim, os laços, mas esses laços, eles têm maior mobilidade, nós ficamos mais livres, não totalmente, mas ficamos mais livres para, eventualmente, deixar momentaneamente o corpo físico em repouso, e a partir disso nós fazemos algumas coisas. E aí nós falaremos hoje um pouco sobre o sono e os sonhos também. A gente poderia intitular essa palestra com esse tema. Mas fazendo uma explicação sobre quando Kardec coloca visitas espíritas entre pessoas vivas, não quer dizer que é uma visita espírita do ponto de vista que eu vou na casa de alguém falar de espiritismo ou fazer um estudo espírita, uma visita espírita nesse sentido. Kardec, ele utiliza o termo espírita não para designar aqueles que abraçaram o espiritismo, mas um espírita no sentido de espiritual. Quando ele vai trabalhar, por exemplo, as questões 163, 164 e 165 sobre a perturbação espírita, não quer dizer a perturbação que nós espíritas passamos, mas a perturbação que todos aqueles que desencarnam têm que lidar quando entram no mundo espiritual. Então, é quase uma perturbação dos espíritos. Então, aqui, visitas espíritas, ou seja, visita dos espíritos entre pessoas vivas. Já que nós, enquanto encarnados, temos vinculado ao nosso corpo o espírito e o perispírito, sendo aquilo que Kardec trabalha como o laço, como o corpo do espírito, né? E quando o corpo físico adormece, esse corpo espiritual, junto com o espírito, que não tem como dissociar um do outro, ele tem uma maior liberdade. Então, ele faz visitas, ele faz, vamos usar o termo, viagens. Ele não fica ali na cama junto com a gente quando a gente dorme. Então, naquele momento, existe o que nós chamamos emancipação da alma, que pode acontecer em algumas outras situações, mas vamos ficar bem focado aqui hoje nessa questão do sono. E aí, Kardec vem trabalhando algumas questões. Mas antes de falar de Kardec, dessas questões trazidas por Kardec, eu vou trazer algumas reflexões de Leon Denis, lá no livro No Invisível, que são importantíssimas para a nossa compreensão de tudo aquilo que a gente vai trazer aqui hoje. Lá, Leon Denis vai dedicar alguns capítulos para falar do desdobramento e tudo mais. 2 capítulos ele vai explorar mais a questão. Mas o capítulo 12 e o capítulo 13,
ele trabalha muito essa questão dos sonhos, do espírito, então, desvinculado, de certa forma, do corpo físico. E eu separei alguns trechos aqui para a gente tentar trabalhar um pouco nesse estudo aqui com vocês. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar os nossos sonhos e dividi-los em 3 categorias. Então agora vai falar, que tipo de sonho que eu tive? Então é bacana a gente imaginar, porque Denis, ele a partir dos estudos, não é alguém que, eu vou inventar aqui. A partir do relato dos espíritos, do diálogo que ele tinha com os indivíduos, da experiência, ele separa, então, os sonhos em 3 categorias. E ele vai dizer que, primeiramente, ele vai trazer para a nossa reflexão o que ele chama de sonho comum, em que ele diz que é puramente cerebral, simplesmente repercussão de nossas disposições físicas ou de nossas preocupações morais. Então, eu fiquei preocupado o dia inteiro com alguma coisa. Então, pode ser que durante a noite, ou para quem tem mania de cochilar durante o dia, durante o momento do sono, essa pessoa tenha sonhos relacionados àquelas preocupações que ela teve ao longo do dia. Então, quer dizer que esse tipo de sonho aconteceu? Foi um encontro? Foi uma solução? Não. Não estou afirmando, mas estou trazendo para o campo das possibilidades. Pode ser que é apenas um reflexo. É aquilo que eu pensei ao longo do dia, de repente, repercute quando eu adormeço e desdobrado apenas um pouco do corpo, o espírito ele não faz longas viagens, nesse caso, ele vai entrar em contato com aquilo que lhe preocupou durante o dia. Então isso é importante, alguém que eventualmente, por exemplo, fez uma atividade física, foi para a academia, ficou lá exausto, pode ser que ela durma e vai sonhar com a academia, não quer dizer que ela esteja dormindo e fazendo exercício físico, mas apenas que ela está tendo ali, naquele momento, a repercussão daquilo que ela viveu ao longo do dia. Então isso pode acontecer. Ele explica um pouco mais, ele vai dizer que é também o reflexo das impressões e das imagens armazenadas no cérebro durante a vigília, ou seja, durante o tempo em que estamos acordados. Na ausência de qualquer direção consciente, de qualquer controle da vontade, elas se desenrolam automaticamente, ou se traduzem em cenas vagas, desprovidas de sentido e de conexão, que permanecem gravadas na memória. Então, isso aqui é importantíssimo para a gente desfazer um pouco aquela ideia de que todo sonho tem que ter um significado, de que todo sonho tem que ter sido um encontro. Não, uma vez a pessoa chegou para mim e falou, William, ouvi um palestrante dizer que o sonho é porque aconteceu o encontro e tal, ou porque vai acontecer, que pode ser uma premonição do futuro. Pode ser? Pode. A gente vai falar disso aqui um pouco mais para frente. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes nessas ideias a gente cai em algumas ilusões que não fazem muito sentido. Por exemplo, alguém que de repente sonha que vai casar com Brad Pitt. Aí chegar no atendimento fraterno e falar, eu estou com esperança de casar com Brad Pitt, porque eu sonhei casando com Brad Pitt. Aí, vai casar? Olha, não é querer tirar a esperança da pessoa, não, mas eu acho que a chance é muito remota. Eu não posso dizer que não vai, porque vai saber o que vai acontecer daqui para frente, mas aí se você for entrevistar a pessoa, falar, você sonhou com ele? Sonhei, eu entrava vestido de noivo, ou vestido de noivo e tal, e a gente viajava, ia para praia, e cria todo um esquema na cabeça, como se fosse acontecer. E aí você vai entrevistar a pessoa e fala, como é que foi? Nossa, mas eu assisti um filme do Brad Pitt maravilhoso, ele é lindo, ele é isso, é aquilo, tudo bem, eu também acho ele lindo. Mas o sonho nada mais foi do que um reflexo. Você viu o filme, se encantou pela beleza do Brad Pitt, e aí, quando dormiu, casou com o Brad Pitt no sonho. Quer dizer que vai casar na vida real? Bom, eu acredito que não posso afirmar, mas cá entre nós, né? A chance eu acho que vai ser mínima para qualquer um, por diferentes questões aí.
E não tem que ficar preocupado com todo o sonho. Às vezes a gente perde um tempo. A pessoa fica meia hora contando o sonho. Ah, porque eu sonhei com a melancia, estava na balança, a balança quebrou. O que que significa? Ah, eu não sei o que significa, mas não é porque sonhou com a melancia na balança, a balança quebrou, que quer dizer que daqui a pouco você vai no sacolão e a melancia vai quebrar a balança do sacolão. Então não tem que ficar preocupado qual que é o significado de todo e qualquer sonho. A minha avó gosta de ouvir sonho porque ela tinha, não sei nem se tem mais a mania de, vamos chamar de mania, mas pode ser encarado como um vício, de jogar no bicho, né? Então, quando todo mundo, qualquer tipo de sonho que você tinha, se você ligar para minha avó, ela vai falar o bicho que vai dar e vai tentar dar um significado para aquele sonho. E a gente, às vezes, traz essas explicações para o campo espírita, achando que a doutrina precisa explicar todo e qualquer sonho, porque a gente, às vezes, cai na ilusão de achar que todo e qualquer sonho foi, de fato, um encontro. Foi, de fato, algo que aconteceu ou que vai acontecer. Então, eu faço questão de trazer esse ponto, embora eu sei que pode frustrar muita gente, apenas para, né, trazer a gente para o campo mais racional. A doutrina espírita nos convida a ter aí a fé raciocinada, a analisar, a não se empolgar muito com toda e qualquer coisa. Por isso, Denis vai trazer os sonhos divididos em 3 grupos, em 3 categorias. A primeira, então, do sonho comum, que, repito, é aquele reflexo daquilo que a gente viveu. O segundo grupo aqui, ele vai dizer que no primeiro grau de desligamento, esse já é o segundo tipo de sonho. Quer dizer que no primeiro tipo, o sonho comum, não chegou a haver nem desligamento. O indivíduo está ali envolvido no corpo, o corpo está repousado, está descansando, mas não houve, de certa forma, a emancipação, não houve ali um distanciamento para que a alma pudesse acessar informações, algumas coisas nesse sentido. Então, Denis, ele agora vai trazer que no primeiro grau de desligamento, repito, no segundo tipo, então, na segunda categoria, o espírito flutua na atmosfera sem se afastar muito do corpo. Então, agora ele já está afastado, mas não muito. Ele mergulha, por assim dizer, no oceano de pensamentos e de imagens de todas as partes, que de todas as partes rolam no espaço. Impregna-se deles e aí recolhe impressões confusas, sonhos estranhos, sonhos inexplicáveis. Aí se misturam, às vezes, reminiscências de existências anteriores, tanto mais vivas quanto o desligamento é mais completo, permitindo às camadas profundas da memória entrar em vibração. Esses sonhos, diz Leon Denis, de uma diversidade infinita, conforme o grau de emancipação da alma, afetam frequentemente o cérebro material, e é por isso que guardamos deles a lembrança ao despertar. Então aqui sim, já aconteceu uma certa emancipação, um certo distanciamento da alma com o corpo. E o espírito livre, ele começa a acessar pensamentos, mesmo que confusos, mas já é um acesso. E ele pode acessar o que ele chama aqui de reminiscências de existências anteriores. Pode. Né? E aí, qual de nós, às vezes, não teve algum sonho, de fato, em que a gente passa por uma situação que não tem relação com o que a gente pensou ao longo do dia, não tem relação com o que a gente assistiu pouco antes de dormir, porque às vezes você assiste filme de terror e vai dormir, depois vai sonhar horrores, né? Então, aí é reflexo, mas às vezes não. Às vezes o indivíduo fez uma prece, fez uma leitura de um livro edificante, se preparou antes de dormir. Meus amigos, o ato de dormir é um ato, digamos, importante. É um momento em que eu, enquanto espírito, eu não gosto de falar meu espírito, embora a gente fale por força de expressão. Mas é bom destacar que nós não temos espírito. Eu não sou dono de um espírito. Eu sou um espírito, habitando momentaneamente um corpo físico. E o momento do sono é quando eu, espírito, deixo o meu corpo, este sim é meu, deixo o meu corpo e vou fazer algumas coisas por aí. Então a gente precisa se preparar. Quando a gente vai viajar, a gente vai lá, se for de carro, né? Abastece o carro, calibra os pneus, às vezes faz uma revisão, dá uma olhada, prepara uma bagagem, pega uma garrafinha d'água,
faz todo um preparativo para uma viagem que vai durar 1, 2, 3, 4 horas. Quando fui para Itajubá, eu fui de carro, demorou umas 11 horas quase. A gente se preparou muito bem, inclusive, para essa viagem. Graças a Deus deu tudo certo. Então, por que a viagem que o espírito vai fazer ao repousar do corpo, a gente não se prepara? A gente precisava, sim, e Kardec recomenda isso, fazer uma prece, pedir apoio para os amigos espirituais, nosso anjo de guarda, olha, né, me proteja, né, me ofereça talvez até oportunidade de trabalho, por que não? Então a gente às vezes não se prepara. Não se prepara e pode sim ter acesso a coisas de encarnações passadas, mesmo que a gente se prepare. Não estou dizendo que o ato de se preparar nos isente desses acessos. E pode ser até bom acessar alguma coisa do passado, a gente não vai lembrar, mas desperta com alguns lampejos aí. Eu, se me permitam contar um caso particular, mas certa vez eu passei um apuro danado, porque às vezes alguns sonhos são muito reais, né? E a gente tem a sensação de que está realmente passando por aquilo. E certa vez meu corpo estava dormindo e comecei a sonhar. E eu sonhava que era assassinado. Eu me recordo, né, não mais do sonho, mas como eu acordei e contei para minha esposa, então aquilo ficou registrado agora num segundo momento. Eu me recordo que eu contava para ela que foi tão real que eu sentia o impacto da bala do arma de fogo que outra pessoa desferiu, vindo em minha direção, o impacto dela gerava ali até um sangramento. Eu sentia como se estivesse acontecendo, até o sangue quente correndo, enfim. Aquilo era extremamente real. Então, ao ponto de eu acordar, e eu não sabia se aquilo era um sonho ou se aquilo de fato tinha acontecido. Eu fiquei confuso na hora. Tanto é que eu vou confessar para vocês, eu acordei com medo de ter morrido. Que a coisa foi muito real. Então, aí eu estava deitado, eu já estava desperto, e eu pensava, será que eu morri? E eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. E se eu tiver morrido? Eu já era espírita na ocasião. E se eu tiver morrido? E como é que eu vou saber se eu morri ou não? Porque aquilo, repito, foi como se tivesse acontecido. E aí eu comecei a ficar preocupado. Eu falei, gente, mas se eu tiver morrido, como é que eu vou saber? Como é que eu estou pensando isso? Eu sei que eu continuo vivo, mas eu sei que tem espírito também que morre e fica um período perturbado sem saber que morreu. Eu falei, será que eu não sou um desses? Será que eu já não estou morto pensando estar vivo? Vocês entendem que morto e vivo aqui é só para diferenciar. Ninguém morre de fato. Mas será que eu estou de fato falecido, desencarnado? Aí eu montei uma estratégia. Falei, já sei. Que eu já tinha estudado, eu sei que o espírito, quando ele abandona o corpo, ele pode até perceber o próprio corpo caído. Né? A gente já viu isso em alguns filmes, por exemplo. Acontece a morte do corpo, o espírito logo se desvincula daquele corpo e assiste. Fica lá vendo o velório, vendo o corpo caído, e olha para si e vê outro corpo, o corpo espiritual, o perispírito, que tem a forma do corpo anterior, pelo menos no primeiro momento, até que depois, com o tempo, pela força da vontade, ele consiga tomar forma de outras existências, mas no primeiro momento é a mesma forma. Então, aí eu montei uma estratégia. Falei, já sei. Eu vou levantar da cama. Se eu levantar da cama, olhar para trás e ver o meu corpo deitado na cama, é porque eu morri. Se eu levantar, olhar para a cama e não ter corpo físico lá, e nenhuma imagem, nada, quer dizer que eu estou vivo. E aí eu montei essa estratégia. Só que tinha um problema, meus amigos. Colocar em prática a estratégia. Por quê? Porque eu tinha medo do que eu ia encontrar. Eu tinha medo de simplesmente levantar e, de fato, ver meu corpo deitado. E pensar, puxa vida, larguei a esposa, larguei os filhos para trás. Como é que eu vou? Para onde que eu vou? Quem está aqui para me amparar? Será que vai ter alguém aqui
Que para amparar sempre tem alguém, né? Ninguém morre sozinho. Mas será que eu vou perceber essa ajuda ou será que eu estarei cego para a nova realidade que se abre? Então era uma preocupação que eu tinha, tanto é que eu montei o plano, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas não tinha força de colocar em prática. Até que eu falei, olha, eu vou fazer uma prece, porque vai que eu tenha morrido, essa prece pelo menos já vai mostrar que eu estou humilde, né? Essa era a minha suposição. E já vai atrair a simpatia dos bons espíritos para me ajudar. Então eu fiz uma prece, olha, né? Vai que eu tenha desencarnado. Se meu anjo guarda puder vir me ajudar, eu já acho que vou precisar dessa ajuda. E aí eu fiz uma prece e levantei. Só que tinha outro problema, olhar para trás. Porque eu tinha medo do que eu ia ver de novo. Então, lá vai eu ter que passar para outra questão, por outra angústia, por outra aflição. Então, tive que tomar força de novo e olhar para trás. Eu vi que não tinha corpo lá. Só tinha do outro lado a minha esposa, mas o meu corpo estava de pé também, indício de que eu estava encarnado como ainda estou. Então, esse foi um sonho. Eu me arrisco a colocá-lo nesse segundo tipo, em que talvez eu tenha tido acesso a uma encarnação passada. Não sei. Já que naquele dia eu não tinha assistido nenhum filme nesse sentido, não tinha pensado nesse tipo de violência, tenho pavor de arma de fogo, enfim. É apenas um exemplo que eu trago para mostrar aí algumas diferenças. E, por fim, Leon Denis fala da terceira categoria de sonhos, quando ele chama de sonhos profundos, ou sonhos etéreos. E aqui é que entra o título da nossa palestra de hoje, ou o tema central, né, digamos assim, visitas espíritas entre pessoas vivas. Ou seja, pessoas que estão encarnadas, mas que se visitam em espírito. Ele vai dizer que o espírito escapa da vida física. Desliga-se, talvez não seja o termo mais adequado, mas dá para a gente entender. Não há um desligamento total, não há morte, não há rompimento. Desliga-se da matéria, percorre a superfície da terra e a imensidão. Ele aí busca os seres amados, seus parentes, seus amigos, seus guias espirituais. Às vezes, vai ao encontro das almas humanas desligadas como ele, da carne durante o sono. Então, percebam como que Leon Denis e Allan Kardec estavam sintonizados. Quando a gente fala que Denis vem... É difícil falar em desenvolver o pensamento, mas continuar aquilo que Kardec havia começado. O livro No Invisível é um tratado de mediunidade, tudo que a ela se refere. Então, às vezes, vai ao encontro das almas humanas desligadas como ele da carne durante o sono. Entre eles, ou seja, entre os encarnados desligados, né, do próprio corpo. Entre eles, um intercâmbio de pensamentos e de visões se estabelece. Dessas conversas, ele relata impressões que raramente afetam o cérebro físico, em consequência de sua impotência vibratória. É algo tão sutil, porque é profundo, que o nosso cérebro, tão material, não consegue registrar. Não consegue. É como se eu quisesse reter a própria luz com as mãos. Não tem jeito, né? Não tem condição. Elas deixam, todavia, sua marca na consciência sob forma de intuições, de pressentimentos, e influem mais do que se imagina na direção de nossa vida, inspirando nossas resoluções e nossos atos. Daí o provérbio, a noite é boa conselheira. Então, esse é o tipo de sonho que vai nos ajudar mais no estudo de hoje, em que há essa possibilidade de nos encontrarmos durante o sono. E aí Kardec, então, vai perguntar na questão 413. Do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos simultaneamente duas existências. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É isso exato?
Mas primeiro Kardec constrói um pensamento e pergunta, está certo? E os espíritos dizem, no estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma. Mas não existem, propriamente falando, duas existências. São antes duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Ou seja, não dá para, durante o sono, eu ter uma vida espiritual num ponto e aquele corpo continuar em atividade no outro ponto. É porque, de maneira consciente e inteligente, não. Denis vai explicar no livro No Invisível de novo, que durante o sono normal, como no sono magnético, ou seja, o sono provocado, por exemplo, pelo sonambulismo, alguma coisa assim, o laço que une os dois corpos se relaxa sem se quebrar. Os dois envoltórios se separam. Se afastando-se do corpo físico, o corpo fluídico concentra a energia necessária, ele pode condensar-se, concretizar-se, agir sobre a matéria, produzir sons, ruídos, tornar-se visível. Então, meus amigos, quando vocês dormirem aí, dependendo do espírito de vocês, eu, enquanto espírito, possa me tornar visível no outro ponto. E Denis vai trazer no Invisível vários exemplos, vários relatos. E ele vai explicar com alguns detalhes, né, dizendo como é que há esse deslocamento, essa sucessão de imagens, vozes que são ouvidas, experiências trocadas, e relatos de tudo isso em revistas das mais renomadas da época, em jornais, por autores não espíritas. A gente às vezes pensa assim, mas esses espíritas aí ficam com essas coisas. Às vezes não, às vezes sim. Mas é um fenômeno estudado por diversas correntes da nossa própria ciência humana, digamos assim. E ele vai trazer um caso, por exemplo, que vai tomar emprestado aqui, dos processos verbais da Sociedade das Pesquisas Psíquicas de Londres. Ele vai dizer que a senhora, ele vai chamar aqui, a Brunton, acordou uma noite em 1844, em Londres, e despertou seu marido para lhe dizer que um grave acontecimento ocorrera na França. Ela havia sido testemunha em sonho do acidente de carro do qual foi vítima o Duque de Orleans. Ela tinha visto o Duque estirado sobre uma cama. Amigos, membros da família real chegavam apressados. O rei e a rainha apareceram e assistiram, chorando, aos últimos momentos do Duque. Assim que amanheceu, ela transcreveu num diário os detalhes desse acontecimento. Isso se passava antes da invenção da telegrafia. E só 2 dias depois é que o Times anunciou a morte do Duque. Quando ela visitava Paris, algum tempo depois, ela viu e reconheceu o lugar em que o acidente havia acontecido. Então, esse é um relato que Denis traz de vários. E a gente vai então para a questão 414, Livro dos Espíritos. A Rosana deu até aqui uma questão do Santo Antônio de Pádua, assim, vamos falar dele, porque Kardec aborda sobre ele no Livro dos Médiuns e Denis reforça no Invisível. Na 414, Kardec pergunta algo interessante. 2 pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? A resposta, sim, e muitas outras, que pensam não se conhecerem, se encontram e conversam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. Isso aqui é bom, né? Que você não precisa pagar passagem, não tem que ter medo do coronavírus, você, né? Fica bacana visitar amigos em outro país pelo sonho. O fato de visitardes durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Quase todas as noites. E Denis vai dizendo no Invisível, às vezes a alma desligada dos laços corporais comunica-se por meio do sono com outras pessoas vivas ou falecidas, e delas recebe indicações e avisos.
Então, esse é um ponto que esclarece até a questão da reencarnação. Um dia me falaram assim, William, mas a gente fala que vai reencontrar um parente que já morreu. Sim. Aí me perguntaram assim, mas e se quando a gente desencarnar, esse parente tiver reencarnado? Como é que fica esse reencontro? Até que hora vai dar certo de estar os dois desencarnados para poder se encontrar em espíritos? Ou, de repente, reencarnar juntos, mas aí quando reencarna juntos, não lembra o que foi, embora tenha simpatia ou antipatia, de acordo com o que foi construído antes, a gente percebe que, pelo sonho, isso é possível. A gente pode estar encarnado aqui e se encontrar com um parente, amigo, um conhecido que já desencarnou. Ou vice-versa. A gente pode, de repente, desencarna e percebe que ele está reencarnado. Mas daqui a pouco ele dorme e vem se encontrar com a gente. Ah, eu não lembro do sonho, mas aquilo nos fortalece. Aquilo a gente, às vezes, lembra só de um detalhezinho. Mas acorda animado, disposto. Porque aquele encontro, de certa forma, nos reabastece para as lutas diárias. Então é importante isso. Bom, tem vários casos que Denis vem trazer. Deixa eu escolher mais um aqui para falar para vocês. Esse aqui é interessante, ó. Vai dizer Denis, o enviado especial de Le Matin, um jornal francês, o senhor Scarfoglio telegrafava de Messina em 5 de janeiro de 1909 a esse jornal. Ainda hoje, várias pessoas foram retiradas vivas das ruínas. A esse respeito, é preciso assinalar um caso muito comovedor que aconteceu esta manhã. Um jovem marinheiro do encouraçado Regina Helena era noivo de uma jovem que estava soterrada sob os escombros de uma casa. Tendo obtido de seu comandante a autorização para trabalhar com alguns companheiros no salvamento de sua noiva e de outras pessoas soterradas sob os mesmos escombros, o marinheiro esforçou-se em buscas vãs durante 4 dias. Hoje, tomado pelo desespero e esgotado de fadiga, o marinheiro adormeceu. Olha, ele estava há 4 dias revirando os escombros. De repente, ele adormeceu e sonhou com sua noiva, que estava sob os escombros, que lhe dizia: estou viva, vem, salva-me. Logo despertou e suplicou aos seus companheiros para retomarem suas buscas pela última vez. Gente, eu fico imaginando o que passa na cabeça da pessoa, né? 4 dias buscando ali uma pessoa que amava e de repente sonha e percebe ela, estou vivo, vem buscar. Então ele despertou aflito, vamos buscar pela última vez, pelo amor de Deus. Talvez os companheiros já tinham desistido, já estavam esgotados também. E seus esforços foram miraculosamente coroados de êxito, pois, depois de algumas horas, encontrou sua noiva e a retirou viva das ruínas. A jovem que estava em estado comatoso, mal saída das ruínas, recuperou os sentidos e apertou o marinheiro em seus braços, abraçando-o com arrebatamento. Ela declarou que um sono profundo dela tinha se apoderado, imediatamente após a catástrofe, e que havia sonhado que falava com seu noivo, algumas horas antes do seu salvamento. Vejam que interessante isso. Ela estava adormecida desde os primeiros momentos, então isso foi até importante para ela, digamos assim, guardar energias para manter o corpo vivo. E ficou, de certo, 4 dias tentando falar com ele. Olha, pelo amor de Deus, dorme aí para eu poder conversar com você. Quando o noivo adormece, ela dá o recado, ele vai lá e a salva. Então, o relato está lá, foi publicado então num jornal francês. E a gente vai perceber que os vivos podem se comunicar até pela mediunidade de outros, vamos chamar de encarnados, né? Encarnados podem se comunicar através da mediunidade de outros encarnados. Diz Leon Denis que a alma do homem exteriorizada pode, assim como a alma desencarnada, influenciar médiuns, ditar comunicações, mensagens, seja através da escrita, seja por meio das mesas, provocar deslocamento de objetos materiais,
aparecer a uma grande distância de seu corpo e influenciar placas fotográficas. Nós, enquanto encarnados, podemos fazer isso, desde que haja, então, um desdobramento do espírito. Então, a gente psicografou uma carta, assinado William Jacob. Nossa, será que ele desencarnou? Pode ser que não. Pode ser que seja eu aqui em casa dormindo, resolva psicografar num grupo espírita. É um fenômeno raro? Acredito que sim, não tenho muitos relatos disso, mas é possível. E Denis vai trazer lá um exemplo, eu não vou ler mais um para não me estender muito, mas ele vem trazer um caso de alguém que foi morto, que fora tido como morto numa batalha, e que traz uma mensagem, através da mediunidade de uma pessoa, dizendo, olha, eu não morri. Eu não morri. E aí, dias depois, ele realmente prova, através de uma carta enviada e datada, que estava vivo. Mas a notícia de que ele tinha morrido partiu da dedução que fizeram, porque o grupo que ele fazia parte da guerra foi praticamente devastado, e então deram ele como morto. Mas ele disse, em comunicação mediúnica, que estava vivo. E essa informação fora confirmada dias depois. Vamos falar um pouco aqui, já que falaram de Santo Antônio de Pádua, da questão da bicorporeidade. Denis vai explicar. A alma, às vezes, durante a vigília ou durante o sono, exterioriza-se, objetiva-se na sua forma fluídica e aparece à distância. Daí o fenômeno dos fantasmas vivos, em que a pessoa enxerga a outra que está encarnada. O seu corpo está num local repousando, mas, de repente, o seu corpo fluídico se materializa e se torna visível não só para uma pessoa, não só para um médium, mas talvez para várias, porque depois que o espírito está materializado, ele é visto por médiuns e não médiuns. Esses fenômenos aconteceram, por exemplo, eu estou aqui em Uberlândia, próximo de Sacramento, em que tivemos ali fenômenos marcantes de Eurípides Barçanufo. Não vou me estender muito, mas quem quiser depois, eu tenho um canal no YouTube, um canal exclusivo para eu postar o conteúdo espírita, essa live aqui, por exemplo, depois eu vou colocar também no meu canal. E eu fiz uma palestra sobre Eurípides Barçanufo e a bicorporeidade. Então lá eu só explorei esse assunto relacionado à bicorporeidade e a Eurípides Barçanufo. E era comum ele estar na escola, de repente ele repousava diante dos seus alunos, que já conheciam como acontecia tudo aquilo, e se deslocava para ajudar em partos. E ele era visto, então, ao mesmo tempo pelos seus alunos, mas o corpo ali não tinha atividade mais intelectual, estava paralisado, e era visto também no local em que o seu espírito aparecia para realizar alguma tarefa. Isso era muito comum, são muitos e muitos relatos. E Denis vai trazer aqui vários casos, ele vai falar de Santo Afonso de Liguori, que Kardec também fala no Livro dos Médiuns, que foi canonizado por ter se mostrado simultaneamente em 2 lugares diferentes. Estando adormecido num local, ele pôde assistir à morte do Papa Clemente XIV em Roma e anunciou, desde seu despertar, que acabara de ser testemunha desse acontecimento. Santo Antônio de Pádua é célebre, Denis vai dizer o caso. Estando na Espanha e pregando, para, de repente, no meio do seu sermão, adormecer. Nesse mesmo momento, em Pádua, seu pai, falsamente acusado de assassínio, era conduzido ao suplício. Santo Antônio aparece, demonstra a inocência de seu pai e faz conhecer o verdadeiro culpado. Então, são relatos dentro da própria Igreja Católica. E Denis vai dizer que esses desdobramentos de vivos são constatados desde todos os tempos. E ele vai completar que os fantasmas dos vivos agem sobre a matéria, eles abrem e fecham portas, agitam as sinetas, fazem ouvir acordes em pianos fechados, eles impressionam os animais domésticos, deixam marcas de mãos e de dedos sobre a poeira dos móveis e até, às vezes, comunicações escritas que permanecem como uma prova irrecusável de sua passagem. E, para concluir, questão 415, Livro dos Espíritos,
qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas se não as recordamos? Aí Kardec é curioso, fala, se a gente não lembra, qual que é a utilidade disso? A resposta, ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição, que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e não são mais que as ideias auridas naqueles colóquios, ou nessas conversas, nessas reuniões. Então, às vezes, a gente tem uma intuição. Fala, nossa, fui intuído. Aquela intuição não foi de agora, de que chegou naquele momento um espírito e nos falou algo. Pode ter sido durante o sono. Em que a gente, depois de um certo tempo, fala, nossa, que tive uma grande ideia. Surgiu de repente. De repente, porque durante o sono alguém te falou, né? Ou então a gente já acorda com aquela ideia. A gente já acorda com aquela sensação, nossa, eu estou precisando ligar para alguém. E a gente liga, aquela pessoa talvez precisava de uma ligação para não se matar, para não cometer o suicídio. Então, são intuições. Então, não é à toa que a gente encontra. Tem uma finalidade. E como eu disse antes, uma das finalidades é também nos fortalecer diante das lutas, diante, né, das aflições, das provas que nós enfrentamos. Né? Como é gostoso a gente, e na pandemia a gente tem sentido falta, como é gostoso a gente se encontrar com quem gosta. De poder estar ali compartilhando um momento agradável e conversando com alguém que sempre nos coloca para cima, que sempre nos renova o ânimo, renova as esperanças. E através do sono e dos sonhos, nós podemos fazer isso até com quem já desencarnou. Então, nesses momentos de pandemia, em que às vezes estamos há um tempo sem rever os amigos, a gente está encontrando com eles durante o sono, sim. A gente está passando ali por um processo quase que de reabastecimento para continuar a nossa viagem, para continuar a nossa jornada. Então, não é ou não são inúteis estes momentos que nós vivenciamos, mesmo que deles não recordamos. E Denis vai dizer algo que eu deixo para concluir a minha fala, desse conjunto de fatos, uma certeza se destaca, que é o objetivo desse estudo também, é que a alma humana não é, como creem os materialistas, uma resultante do organismo, passageira como ele, uma função do cérebro, dissipando-se com sua morte. Porém, um ser em si, independente dos órgãos. Sua ação pode se exercer fora dos limites do corpo, transmitir a outros seres seus pensamentos, suas sensações, e até desdobrar-se e aparecer em sua forma fluídica. Independente das leis do espaço e do tempo, ela vê à distância e se transporta ao longe, lê no passado e pode penetrar o futuro. O que nos mostra, meus amigos, que existe algo muito além do que nós enxergamos, muito além do corpo físico. Esses nossos órgãos, eles são importantes para a manifestação do espírito na matéria, mas eles não são, digamos assim, os causadores da nossa inteligência. A inteligência está no espírito, e não no corpo, e não na carne, e não no cérebro. Então é isso que fica muito evidente quando nós observamos que através dos sonhos nós temos vida. Aliás, talvez uma vida até mais abundante, como vai nos dizer Jesus, né? Para que tenhais, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, inclusive a vida em abundância quando dormimos. Por isso a importância de valorizar a hora do sono, de nos preparar para esse momento. Essa loucura de que eu durmo pouco porque eu trabalho muito, eu quero dormir 3, 4 horas por dia. As horas de sono são importantes para que o nosso espírito encontre pessoas, trabalhe, ajuda e seja também ajudado. Então, assim eu encerro esta parte, agradecendo mais uma vez o convite, a presença, a participação virtual de vocês. Eu vi que teve alguns comentários, peço perdão que eu não consegui acompanhar todos aqui, mas me coloco